Boa tarde, povo lindo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Michelle Schlemper e hoje, aqui no Cada Encontro Eu Conto um Conto, eu tenho uma dica para vocês. Dica sobre literatura infantil. Se vocês estão acessando esse vídeo, é porque assim como eu, vocês gostam de literatura, gostam de crianças e querem que suas crianças leiam. Seja no meio cristão, seja na escola, seja em qualquer lugar. Vocês entendem que a literatura é importante para o processo de desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo. Mas tem muitas pessoas que dizem para mim, mas o meu filho não gosta de ler, ou meu filho não pega em livro. O que eu faço se ele só passa o tempo todo na internet, ele nunca quer saber de ler? Gente, o incentivo à leitura e à literatura vem desde criança, vem desde pequeno. Se os filhos não veem vocês lendo, se as crianças não veem seus pais lendo em casa, isso já é um incentivo a menos. Não funciona com as crianças, muitas vezes, aquele faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A criança desde pequena ela copia o pai. Se os pais leem, ela vê o pai e a mãe lendo, ela quer copiar. Ela também quer pedir o livro, ela brinca que ela lê, ela finge que ela lê. Por isso é importante também as leituras noturnas. Naquele momento de dormir, quando a criança vai colocar a criança na cama, lê uma história para ela. Porque naquele momento aquela história pode ser apenas para deleite, apenas por gostar, relaxar e dormir. Mas ali vai despertando o gosto pela literatura, o gosto pela história, o gosto por depois querer conhecer aquele livro que o papai, que a mamãe, a avó ou a professora na escola está lendo. Por isso é tão importante ler para as suas crianças, mostrar para ela os livros. Se você contar uma história e não apresentar um livro, dizer que essa história existe como existe. Outra coisa super importante é possibilitar o contato e o acesso. Se não há livros em casa, como a criança vai querer ler livros? E ler livros que ela gosta. Gente, é muito difícil, às vezes os pais, os professores querem que as crianças gostem de um determinado livro que eles gostam. Mas a criança não se interessa por aquele assunto. Às vezes porque o assunto não é próprio para a idade dela, às vezes porque a linguagem do livro não é própria para ela. Uma criança que está começando a aprender a ler, ela quer um livro com muita leitura visual, com muita imagem e pouca palavra. E daí vem o pai, vem a professora, a madrinha e dá um livro com pouca figura e muitas palavras. A criança desiste. Na sua maioria das vezes. É claro, sempre tem uma exceção ou outra, né, gente? Mas, em sua maioria, a criança você deve procurar saber o que ela gosta de ler e presentear aquilo com que ela gosta de ler. Você é madrinha, é padrinho? Presenteie seus afilhados com livros. Sejam eles cristãos ou não, né? Qualquer tipo de livro, qualquer tipo que vá de encontro à idade e ao interesse da criança. Crianças até 6, 7 anos gostam do faz de conta, gostam dos contos de fada, gostam de animais falantes. As pequenininhas, até 5 anos, elas gostam de livros que têm animais falantes, onde os personagens principais são animais até. Né? Mas conforme elas vão crescendo, os interesses vão mudando, as histórias vão mudando. Né? Romance é para adolescente. É claro que esses contos de fadas têm romance, mas não é o romance o detalhado, né? É mais a aventura do herói, a fuga da princesa, é o que vai interessar essa criança. E se seu filho só se interessa por gibi de vampiro, por assunto de vampiro, dê isso para ele também. Por quê? Porque conforme ele vai lendo, vai desenvolvendo o gosto pela leitura e literatura e assim vai ampliando os gostos dessa criança, né? Então, gente, eles devem copiar modelos, mas se vocês não leem, leem para eles. Possibilitem que eles tenham acesso à literatura, ao material. Se você lê para uma criança pequena, sei que às vezes os pais gostam de cuidar do livro, com todo aquele negócio, mas ele vai rasgar. Orienta, né? Segura com a criança, a mãozinha dela, se ela está naquela idade que puxa, que rasga, bota a boca e lambe o livro, segura com ela o livro, mas deixa ela tocar o livro, deixa ela cheirar o livro. Isso é importante, esse contato físico com a literatura física. Vai desenvolvendo na criança o gosto por pegar isso, por ler mais tarde.
Nós que cremos que no mundo dos livros está o mundo das ideias e do desenvolvimento cognitivo, criatividade e tudo mais, é de suma importância que nós possibilitemos às nossas crianças esse acesso. Às vezes você quer que a criança leia, mas até hoje ela nunca leu, ela não teve esse gosto, e a internet, o tablet, essas coisas são tão mais interessantes e elas não querem, elas querem mais aquilo lá que está pronto, joguinhos, do que ler o livro. Estabeleça horários. Eu sei que eu posso ser muito criticada pelo que eu vou falar agora. Eu tenho contado para algumas amigas, algumas pessoas que me conhecem bem, sabem que isso aconteceu aqui em casa. Com os meus filhos, depois dos 7, 8 anos, eu fiz um tratado com eles. Um trato com eles. Para cada livro que eles lessem, eles me dessem o feedback desse livro, sobre o que a história falava, eles ganhavam um presente. As crianças, como elas gostavam muito de ter o dinheirinho para comprar bala, chiclete, coisinha na cantina da escola, coisa que eu controlava, então o presente deles era dinheiro. Depende da quantidade de páginas do livro, o livro valia 2, valia 5, valia 10 reais. Depende da quantidade de páginas. Se eles fizessem um resumo escrito, se eles quisessem ganhar mais dinheiro, eles iam fazer um resumo escrito. E durante muito tempo, como eles queriam ganhar dinheirinho ou presentinhos, eles liam livros, não porque eles quisessem ler, mas eles aproveitavam o gosto da leitura com a vantagem de que eles ganhariam um presentinho depois. Até que chegou o momento em que eu não precisei mais dar nenhum presente, porque eles já buscavam os livros por conta, né? Então, são dicas, são estratégias para que vocês possibilitem os seus filhos, os seus alunos, a lerem. Né? As crianças gostam de incentivo e não só de castigo, dizer se você não vai ler, você não ganha. Faça diferente, incentive e depois nos conte as suas experiências, quais são as suas estratégias para que os seus filhos leiam. Compartilhe aqui, vamos divulgar o mundo da leitura. Beijinho, beijinho e tchau, tchau!